Agora, nessa questão específica dos investimentos, a senhora acha que é necessário um novo imposto, uma nova CPMF para financiamento da saúde? No seu governo, a senhora vai investir nisso, na criação de um novo tributo específico para a saúde, ou poderia se comprometer que não vai ter a criação? No dia que eu participei do debate lá dos secretários municipais de saúde, lá em Gramado, eu disse que novo imposto não é possível criar, isso só pode ser debatido dentro de uma reforma tributária. Quem quiser debater novo imposto vai debater dentro da reforma tributária, e não o governo ficar dizendo que vai criar, não é, CPMF, reeditar CPMF. Não. Isso, qualquer coisa em relação a novos impostos tem que ser dentro de uma reforma tributária. Agora, o que dá para fazer e que está na governabilidade é mobilizar o Congresso para aprovar a emenda 29 em relação à questão da saúde. A emenda 29, não é, ela foi aprovada em 2002. Os municípios começaram a implementar, para poder implementar o SUS. O que é a emenda 29? É a obrigatoriedade de que a União repasse 10% para a saúde, os estados 12% e o município 15%. Só quem está fazendo isso corretamente são os municípios. A União não está repassando corretamente, nem os estados. Hoje, os municípios já estão repassando uma média de 22% para o atendimento da saúde. E, infelizmente, a União e os estados não estão fazendo o seu dever de casa. Ora, se a emenda 29 foi aprovada em 2002 e os municípios começaram a implementá-la, senão a saúde estaria um caos, porque foi feita a descentralização, inventou-se uma história, acho que a partir de 2003, de que precisava regulamentar a emenda 29, para que os estados e a União pudessem fazer a sua parte. Mas ninguém entrou na justiça contra os municípios que estão fazendo um investimento de algo que não foi regulamentado. Logo, no meu entendimento, essa história de regulamentação foi mais uma forma protelatória para estados e União não passar os recursos da saúde. O que eu vou fazer não é dizer, como foi dito lá no encontro, eu vou aprovar a emenda 29. O presidente da República não aprova a emenda 29. Quem aprova é o Congresso. Agora, mobilizar a base para aprovar a emenda 29 e progressivamente chegar aos 10% da União para que a saúde seja atendida, isso é perfeitamente possível fazer. E para que saúde? O SUS é muito bom. É muito bom. E o que nós precisamos é implementá-lo na sua base conceitual. Né? Qual é a base conceitual do Sistema Único de Saúde? É uma base na promoção da saúde. Depois, em seguida, vem o princípio, não é, da prevenção, do tratamento e da reabilitação. Para a prevenção, aliás, a promoção da saúde é algo que parece uma coisa sonhadora, mas o grande gasto hoje que nós temos é com pessoas que se acidentam, pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm problemas renais, pessoas que têm problemas respiratórios e de pressão alta e assim por diante. Um dos maiores gastos é com isso. Uma política de promoção da saúde ensina as pessoas a comerem melhor, a fazerem esporte para não ficarem com problemas, enfim, como chama, de pressão e cardiovascular. Um programa de promoção da saúde que faça sinergia com o Ministério do Transporte, para que a gente faça, não é, a inspeção veicular, faz com que as pessoas ganhem 1 ano e meio de vida. As pessoas perdem 1 ano e meio de vida nas cidades metropolitanas em função da grande poluição. Olha que coisa bonita é a gente pensar a saúde, não é, dessa forma integrada. Agora, além da promoção da saúde, você tem a prevenção. Quando é que você faz a prevenção? Você leva o seu filhinho para fazer a vacina, não é? Quando se Deus quiser levar o meu neto, toda orgulhosa, quando tiver para fazer a vacina, você está prevenindo problemas graves de saúde. Mas, mesmo assim, as pessoas vão adoecer. Né? O meu ciático está doendo, eu vou precisar de tratamento. Né? Então, o que é que você faz? Você tem que ter um bom atendimento de saúde. Um sistema que é hierarquizado, mas, ao mesmo tempo, democrático. O SUS é um paradoxo, porque ele descentralizou, não é? Mas, ao mesmo tempo, integrou as políticas. Aí você tem, para o atendimento de baixa complexidade, o atendimento básico com o médico de saúde da família. Resolve 80% dos problemas. Para os problemas de média complexidade, você leva isso para a esfera dos estados.
e quando é de alta complexidade, para os centros especializados de excelência. Você reduziria custos, né? É possível você ter um sistema de saúde, e o Brasil é uma conquista enorme. E eu digo isso, sabe por quê? Eu sou empolgada, eu vou parar de falar, vocês me contenham aqui. Porque eu vivi a saúde no Brasil em todas as suas dimensões. De ser atendida como indigente no hospital lá no Acre, de ter a minha primeira filha como indigente na maternidade Bárbara Eleodoro, né, em que ela quase morreu, né, e de ser atendida no Massachusetts General Hospital nos Estados Unidos, o 5º melhor do mundo. Né? Quem passou por tudo isso tem um compromisso visceral com a saúde. Para alguns, a emenda 29 é apenas protelar para não repassar o dinheiro. Para quem viveu como eu, na fila, como indigente, é ver o seu filho, ver a sua mãe, ver o seu ente querido morrer por falta de atendimento. Por quê? Porque alguém decidiu que ia botar o dinheiro para subsidiar um frigorífico ilegal lá na Amazônia, em lugar de dar o dinheiro para salvar a vida de quem, como eu, entrou como indigente, viu a cabecinha do filho nascer, a pressão cair e uma enfermeira prática gritar: você vai matar sua filha, sua louca. E eu não conseguia sequer levantar as pálpebras para dizer para ela que eu não tinha forças. Não é? Até que entrou a irmã Constância e disse: essa mulher está morrendo. E tirou a minha filha fósfise.